Gente, hoje a tarefa do dia será levar a Bela pra furar a orelha. Oi, pessoal! Bom dia! Tchau! Tchau! Tchau, neném! Essa neném tá muito linda, gente! Acabou de acordar, já fez um TT e ela nem imagina o que vai acontecer com ela hoje. Neném vai ganhar brinco, né, filha? Neném tá com 5 meses e meio. Exatamente. Aqui na Austrália, eles não fazem o furo do bebê na maternidade. Eu não sei no Brasil, mas eu acho que no Brasil não está sendo feito mais, né? Então hoje nós estamos bucados, olha, a mãe até não está incrivelmente vestida com roupa de casa ou pijama, né? E porque nós vamos ao shopping, é uma joalheria, um lugar de piercing, que é onde eles fazem o furo dos bebês. Então, como eu tava falando, aqui na Austrália eles não fazem na maternidade, mas também não existe lei que proíba. Não sei se algum país tem essa regra, mas é muito particular. Eu sei que furar a orelhinha do bebê, o que pra mim era uma coisa tão... Quando eu me vendo filha, né, ou vendo o filho dos outros, era uma coisa tão simples, era uma coisa tão normal, porque minha mãe furou minha orelha na maternidade, eu acredito que minhas primas também, porque isso nunca foi um tabu, sabe? Mas aí, desde que a gente ganhou a Bela, e viu que aqui não era feito na maternidade, como foi feito comigo, e a gente, né, fica meio que se perguntando por que que isso também é diferente aqui. Então eles recomendam que seja feito quando o bebê completa 6 semanas, né? Mas em alguns lugares eles recusam a furar a orelhinha até o bebê completar 6 meses. Inclusive, semana passada, nós íamos num lugar e aí eu liguei lá e eles falaram assim, quanto tempo que tem seu bebê? Aí eu falei, só faz com 6 meses, porque o lóbulo precisa ter o tamanho. Não sei, não perguntei, depois a gente ligou para outro lugar. O que eu sei é que tiveram mães que já tentaram levar o bebê com menos de 3 meses e insistiram para que eles fizessem o furo. E assim, eles não queriam fazer. Acho que essa mãe que eu conheço, ela foi 3 vezes no mesmo lugar. E aí, depois de toda a insistência, eu não sei se tem que preencher, eu vou descobrir tudo isso hoje. Mas o que eu vi é que assim, você tem que dar o consentimento que você vai estar furando a orelhinha do bebê. E aí começa esse negócio de pesquisar malefícios, né? Tipo, por que não furar a orelhinha do bebê? E nada assim foi tão convincente a ponto de eu falar assim, realmente a gente vai esperar, porque a gente quer, faz parte da nossa cultura, né? Aqui na Austrália eu já ouvi dizer que é comum você esperar até os 12 anos, porque é quando a criança tem o poder de decisão, que eu acho que é o fator que mais convence os pais de não furarem a orelhinha, que é o bebê não tem opção, né? A gente tá decidindo por ele. E eu acho que o ser mãe, o maternar é isso, né? A gente decide as coisas pro nosso bebê com aquilo que a gente tem. Mas além de ser uma coisa da nossa cultura, como eu falei, não era um big deal pra mim até chegar a hora da Bela. Porque se você for pensar assim, apesar da minha ansiedade de estar super feliz em furar a orelhinha dela, eu fico pensando assim, gente, eu vou levar minha filha pra um lugar que vai machucá-la, né? E aí dizem que o bebê não lembra da dor, né? Mas eu vou lembrar do momento que ela estiver sentindo a dor. Então eu acho que é por isso que os pais se recusam, né, de levar o bebê para furar a orelha. Mas nós vamos. E, bom, aí nessa pesquisa de ver por que não furar, a única coisa que me chamou a atenção mesmo foi a questão da infecção. Então, do cuidado que você vai ter com o bebê depois que furar a orelhinha dele. Provavelmente ela vai ficar enjoadinha, vai ficar incomodada. Aí eles falam assim, olha, porque como é uma coisa para criança também, então eles fazem uma indicação, uma lista de indicação de como tratar a criança antes de levá-la lá. Então o ideal seria que essa criança tenha tido um bom café da manhã, tenha tido uma boa noite, que ela não esteja cansada, que até pequenos detalhes do pague antes
porque o seu bebê pode, a sua criança pode se sentir desconfortável depois. E aí você já sai de lá pra tentar acalmá-la, pra não ter que ficar naquela coisa, tenho que pagar ainda. Que mais, filha? De você já saber qual brinco que você vai colocar. Eu vi na internet, eu achei muito legal um jeito de furar a orelhinha do bebê com agulha de acupuntura. E assim, o bebê quase não se mexe, achei muito legal. Eu até pensei que fosse assim aqui com aquela agulha de piercing, sabe? Aquela que você fura, fica o canudinho, aí você tira a agulha e fica o canudinho lá dentro, depois você insere o brinco. Mas eu acredito que vai ser a arminha mesmo. E eu acredito que vão ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Ó, coração de mãe dói, viu? Porque eu furei minha orelha quando era adolescente. Fiz o 2º furo, fiz o 3º furo. Mas você, quando você é adolescente, você tá aberto a isso, né? Que nem você tem um poder de decisão. Ela ainda não. Mas a gente tá feliz com a decisão, isso que é o mais importante, nós queremos. E eu imagino, assim, que para as pessoas que não são mães e que só veem, assim, a situação, por que não furar a orelha, né? Porque eu acho que para as pessoas é tão normal, assim como era normal pra mim, não era um big deal. Eu falei assim, furar a orelha. E a gente não retardou, não. Na verdade, foi a questão que as coisas, o nosso dia a dia, que não permitiu que a gente furasse a orelha da Bela antes. Por N motivos. Então, será agora, com quase 6 meses. O que eu acho até que talvez esteja numa idade legal. O mais importante também é que ela já tenha tido as vacinas, né? Principalmente a de tétano. Então, essa é fundamental. Até os 2 meses eu não aconselharia tirar, pelo menos aqui, porque a gente dá a 2ª vacina, a de tétano. Então, eu não aconselharia tomar ou furar a orelhinha antes disso, né? É isso, vamos ver como será o nosso dia. Vejam a Belinha, muito linda, maravilhosa, mas sem furinho por enquanto. E aí depois teremos uma neném com furinho na orelha, né, meu amor? Bate palminha, bate palmão, bate palminha pra dar um mergulhão. 1, 2, 3! Bom dia pra você, nenenzinha. Vamos furar a orelha, neném? Vamos? Vamos furar a orelha da neném? Promete não chorar. Promete não chorar. Mostra o seu charminho. Olha esse charme na sua orelhinha, meu amor. Ganhou até certificado de corajosa. Olha só o seu certificado. Inclina o celular pra baixo. Ei, Mais um pouco. parabéns, neném. Parabéns. Viu como você é corajosa? Não é? A gente sofreu mais que você, filha. Muito mais, vou te dizer. Foi muito rápido. Você começou a chorar, a mamãe já foi lá, deu TT. E olha só quem tá muito chateado. Olha que cara de preocupação. Não é mesmo, filha? Parabéns, meu amor. Você é muito corajosa. Muito corajosa, essa neném.